Pai do Senhor, irmãos, mais uma vez, privilégio estar aqui para compartilhar da palavra. É muito bom fazer isso. Falo de coração, é muito bom fazer isso. Saí de casa hoje muito temeroso, eu falei com Tati. A Tati falou, você sempre fica nervoso antes. Eu falei, mas hoje eu entendo mais, muito mais do que eu entendia a seriedade disso. Mas eu gosto. Abra sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 3, capítulo 3, versículo 1, e vamos ler Eclesiastes, capítulo 8, versículo 6. Enquanto você abre Eclesiastes 3, deixa sua Bíblia aberta, eu quero fazer uma breve introdução, lembrando a vocês, lembrando a igreja, de dois textos dos passagens bíblicas que a gente conhece muito, mas eu entendo que para esse momento aqui elas se complementam. A primeira passagem é aquele texto de Marcos, você não precisa abrir e ler, deixa aberto em Eclesiastes, que fala de Jesus que viu uma figueira cheia de folhagens, bonita, e ele desejou comer figos, e ele foi até aquela figueira. E a Bíblia fala que não era tempo de figos, não era tempo de frutos. E Jesus chegou lá e não havia frutos. Mas Jesus esperava que tivesse frutos, porque ela estava viçosa, ela estava bonita. E outro texto que eu quero citar para nós meditarmos hoje é o Salmo o primeiro Salmo da Bíblia, que fala da árvore plantada junto a ribeiros, que no seu tempo certo dá o seu fruto na estação própria, as suas folhas não caem, né? São textos conhecidos da palavra do Senhor. E por que eu estou falando sobre esses dois textos aqui, até antes de ler o versículo? Porque uma árvore, ela não estava no tempo de figos, ela não estava na estação de frutificar. Mas Jesus buscava um fruto, Jesus foi ali buscar um fruto, porque ela expressava, ela demonstrava aparentemente que ela teria frutos, porque ela estava muito bonita. E a outra árvore, que é a árvore plantada junto a ribeiros, que somos nós, em nome de Jesus, não andamos segundo o conselho do ímpio, não é verdade? Não nos assentamos na roda dos escarnecedores, nós frutificamos no tempo certo, na estação própria. E pensando nesses dois textos, para que a gente entenda, vamos ler Eclesiastes, no capítulo 3, o versículo 1, para que a gente entre naquilo que a gente tem no nosso coração de compartilhar hoje. Diz assim, versículo 1, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. É até um parêntese, porque na verdade eu vou falar alguma coisa a respeito do tempo, mas a mensagem não é muito bem só a questão do tempo, vamos entender, mas eu quero abrir um parênteses aqui, porque esse texto diz, e há tempo para todo o propósito. E às vezes a gente fala assim, não tem tempo. Há tempo. A Bíblia diz que há tempo, né? Às vezes a gente administra mal o nosso tempo, é um parênteses, tá, irmão? Não tem muito a ver com o que eu vou falar, ou talvez tenha. Mas a gente precisa aprender a administrar também o nosso tempo. O tempo que o Senhor nos dá, porque a Bíblia diz que há tempo. No capítulo 8, versículo 6, a parte A diz o seguinte, porque para todo... Espera o barulho de folhas aí, vamos aguardar um bocadinho. Versículo 6, capítulo 8, versículo 6, primeira parte, porque para todo propósito há tempo e modo. É muito comum a gente está no culto do propósito, né? A gente está no culto do propósito com Deus. Mas vou falar aqui do propósito, não do propósito que nós colocamos no nosso coração quando viemos para o culto do propósito. Não é esse o propósito. Mas é muito comum, às vezes, a gente buscar de Deus qual é o propósito do Senhor para a nossa vida. Isso é importante que a gente busque. É importante que a gente busque do Senhor, se interesse em saber o que Deus quer de mim. Nós vemos no livro de Salmos, quando Deus fala que a nossa vida foi escrita, os nossos dias foram determinados, escritos por Deus, quando nós ainda não éramos formados. Então, há um planejamento de Deus, há um projeto de vida para nós.
E às vezes nós saímos desse projeto, às vezes nós escolhemos coisas que não condizem com este propósito de Deus para a nossa vida. E eu estou falando de propósito, hoje é esse propósito do Senhor para nós, não do nosso propósito, o propósito do nosso coração para com Deus. Mas a palavra de Deus diz aqui que para todo propósito há um tempo e há um modo. O modo certo daquela figueira frutificar seria ficando bonita, com folhagens bonitas, só faltou o fruto. Mas ela não estava no tempo certo. Ela não estava no tempo de frutos. Então ela demonstrou algo fora de tempo. O tempo e o modo, a forma, o tempo fala dos dias, dos momentos, dos ciclos, das estações, das fases da nossa vida, né? A gestação é um exemplo de uma fase, um período, né? Existe o tempo certo para a gestação terminar. São os processos da nossa vida, e todos nós temos processos, todos nós temos nossos momentos. E o modo, ele fala do meio, das ações, do comportamento que nós precisamos ter no determinado tempo. Então, a maneira como nós procedemos no tempo, na estação adequada, né? Quando a gente olha a questão da árvore, é um exemplo. A árvore, ela não faz força para frutificar. No tempo certo, ela vai frutificar. E às vezes nós, espiritualmente, queremos forçosamente dar frutos fora de uma estação. E a gente precisa entender os nossos tempos, os nossos momentos, e digo até melhor, não os nossos, para não ficar, às vezes, na nossa mente, que a gente quem determina o tempo. A Bíblia diz que há tempo, o tempo já está determinado. Nós precisamos entender o tempo de Deus para a nossa vida. Cada momento, cada ciclo, cada estação. O propósito é o objetivo, é aquilo que Deus quer para nós. A diferença entre tempo, modo e propósito é que o tempo ele passa. O modo, a forma de proceder, ela muda. Mas o propósito ele permanece. O propósito de Deus para nós ele é eterno. Então, se o nosso tempo, se o meu tempo, se o seu tempo passar e a nossa maneira de agir não estiver adequada ao propósito, esse propósito permanece. Porque esse propósito não para em nós, ele é eterno, e a gente vai falar depois lá na frente. Eu queria citar alguns personagens e alguns exemplos bíblicos para a gente entender essa questão do tempo de Deus e do nosso comportamento, das ações que nós precisamos discernir, nós precisamos entender esse tempo e o modo do Senhor para depois alcançarmos o propósito. Porque às vezes nós nos prendemos na questão de eu preciso, Senhor, qual é o teu propósito para a minha vida? O que eu vou fazer? O que o Senhor quer de mim? Deus quer que você entenda o tempo e você cumpra o processo. Você cumpra o modo, a maneira, se comporte da maneira adequada em cada tempo, para que depois ele estabeleça o propósito sobre a sua vida. Davi foi um exemplo de entender o tempo de Deus e de se proceder da maneira adequada. Davi foi um jovem que foi ungido rei, mas ele não assumiu o trono e nem comprou briga por isso. Ele esperou, andei pesquisando, cerca de 17 anos, segundo alguns estudiosos, varia, para depois assumir o trono. E nós que vivemos num período imediatista, em que você aperta um botão e o almoço já está quentinho, né, geração do miojo, do fast food, às vezes a gente recebe uma palavra do Senhor, e aí você fala, pronto, eu vou fazer e eu vou acontecer, é a hora de agir. Nós não discernimos o tempo e agimos no modo errado. E às vezes o propósito não se estabelece, a gente sofre, a gente vai levando, e a gente vai, meu Deus, por que não acontece? Deus falou o que ia fazer na minha vida. E na verdade Deus vai fazer. A gente precisa discernir o tempo e o processo adequado. E Deus gosta de processo, né, irmão? É um negócio angustiante para a gente, claro que é. O bebê está no ventre da mãe e não sabe que ele está sendo gerado.
Então, quando a gente está no processo, a gente não sabe o que vai ser lá na frente, tem uma ideia, eu sei que Deus está no controle, mas não é fácil. Mas a gente precisa estar atento a isso. Então, Davi foi exemplo de entender que ele tinha uma palavra, ele tinha uma unção, Deus já havia determinado algo sobre a vida dele, havia um propósito sobre a vida dele. Mas ele não forçou a entrada, ele não forçou a posse da bênção dele. Saul foi um exemplo contrário, que paralelo à unção de Davi, Saul deixou de ser rei, mas ele não quis deixar o trono. E às vezes a gente pode estar ou de um lado ou de outro, querendo apressar a bênção, ou às vezes Deus já mudou o nosso ambiente, a nossa maneira, o nosso tempo para aquela situação, já passou e nós não abrimos mão. E quantas vezes a gente sofre por não entender o tempo de Deus e os processos do Senhor na nossa vida. Outro exemplo, o maná no deserto. O povo estava no deserto, todo dia vinha a comida do céu. Maravilhoso, bênção. Mas quando entraram na terra prometida, o maná cessou. De onde veio a provisão? De onde veio a bênção? Não era para olhar para cima, era para cultivar a terra. Então nós temos que entender onde buscar aquilo que nós sentimos a necessidade, aquilo que Deus tem para nós. Eu vou buscar, é a hora de eu buscar a provisão de cima, ou é a hora de eu arregaçar as mangas e fazer a minha parte? É entender o tempo, é discernir o modo para alcançar o propósito. Outro exemplo na Bíblia, de um homem que também não forçou o momento, ele suportou, ele foi fiel, e esse é o nosso papel, essa é a nossa função, perseverar na fidelidade ao Senhor e buscá-lo, e saber que no tempo certo a situação vai mudar. Aquilo que Deus tem para nós, só basta nós fazermos a nossa parte. Amém? E Ele faz a dele, porque Deus é fiel naquilo que Ele fala. José foi esse exemplo. Ele aguardou o tempo, ele não foi infiel. E é engraçado que às vezes a gente ouve as pessoas pregarem, falarem dos sonhos de José. José foi chamado de sonhador, foi. Mas é engraçado que as pessoas falam como se o sonho de José fosse o desejo por se tornar o governador do Egito. José nunca sonhou ser governador do Egito. José nunca desejou isso na vida dele. O que José teve foi uma revelação do propósito futuro, daquilo que viria lá na frente. E eu disse sobre um propósito eterno e permanente. A vida de José foi um exemplo disso. O propósito de Deus na vida de José, o que Deus fez com ele e através dele, não parou nele. Abrangeu toda uma geração, toda uma nação e vem até o dia de hoje, porque o povo de Israel chegou um dia a estar no Egito por causa desse jovem, por causa deste sonho que não foi um desejo dele. Não foi um desejo dele, ele não almejava aquilo, ele não buscou aquilo, mas por causa da revelação ele sofreu, por causa da revelação ele foi vendido, ele foi encarcerado, ele foi injuriado, mas ele não deixou de ser fiel ao Senhor, ele não deixou de fazer a parte dele, e no tempo certo, aí ele entendeu o propósito, porque ele se portou da maneira adequada em cada tempo, em cada momento, por mais difícil que seja. Lembra que eu falei que os tempos, os processos são difíceis. O de José foi bastante difícil. E ele alcançou esse propósito, um propósito que ultrapassou o seu tempo, a sua geração. Alcançou todo o povo de Israel por toda a sua história, até os dias de hoje. E uma coisa que a gente precisa entender, que esse propósito eterno, há um outro exemplo também que eu coloquei aqui, eu vou citar. Jó foi um outro exemplo, de um homem que
ele não sabia o propósito. Ele não sabia o que Deus queria da vida dele. Mas ele foi fiel. Pense você passar por uma provação e você não sabe por quê. Geralmente eu penso que no tempo de hoje, quando a gente passa uma provação, se a gente botar o nosso joelho no chão e pedir a Deus, eu preciso entender o porquê. Eu errei. O que está acontecendo? Deus vai falar com você. Mas pensa num camarada que sofreu, que foi difícil aquela situação. Eu acho que é angustiante, porque eu sou um camarada que eu gosto muito de saber como é que estão as coisas, né? Tati fala que se o mundo cair, eu tenho que falar, peraí, o que está acontecendo primeiro para depois correr, né? E Jó, ele tentou, ele buscou o Senhor, ele orou e tal, e ele fez indagações no momento da vida dele, e o mais interessante da vida de Jó é que ele, no final das contas, depois que Deus foi falar com ele, você vai ler, você vai pensar, bom, agora Deus vai dar a resposta. Não, Deus faz mais um monte de pergunta para ele. Nem sempre Deus tem resposta para você. Jó, ele passou por aquele processo, penso eu, pelo menos eu não consigo identificar na palavra que ele tenha entendido o que aconteceu. Nós entendemos porque é contado para a gente aqui o que aconteceu lá diante do trono de Deus, quando Satanás foi lá. Que aí Deus foi falar, ó, tá vendo Jó? Então era uma questão na eternidade, era uma questão muito além disso aqui, e nós ficamos no raso, nós ficamos no visual, e esquecemos que há uma eternidade, que há algo muito além, que governa, que rege sobre nós, e às vezes nós estamos preocupados, meu Deus, o propósito, peraí, o propósito do Senhor vai se cumprir, mas você precisa fazer a sua parte, você precisa passar pelo processo, você precisa suportar com fidelidade. Eu não estou entendendo, eu não sei qual é o propósito, mas seja fiel, é isso que importa. E eu queria citar 2 exemplos também, que eu achei assim, bem interessante, um deles Deus ministrou muito ao meu coração, da mudança dos tempos, dessa questão de entender o que está acontecendo. Eu falei aqui que um bebê, quando está sendo gerado, ele não sabe que ele está sendo gerado. Então, você pensa no conflito existencial dele quando ele nasce. Poxa, estava tão quentinho aqui, estava tão legal, eu não precisava de oxigênio, estava legal, estava sobrevivendo aqui. E aí, de repente, aquele monte de luz, aquele monte de mão me pegando, deve ser angustiante, porque criança não, né, falando aqui dos tempos, é o tempo que ela está ali, não é o tempo do entendimento, ela não vai saber, um de nós vai saber explicar, eu lembro quando eu nasci, você não sabe, você não estava no tempo do entendimento, não era o seu tempo do entendimento é agora. Mas eu penso que é muito, muito interessante isso, né? Seria muito angustiante, né, se fosse a gente lá nessa situação, entendendo as coisas. E aí os tempos vão passando, ela vai crescendo, você vai educando, e aí tem o tempo você tem que determinar, depois tem o tempo que você vai poder dar alguma outra escolha, e aí chega o tempo de você tem que começar a explicar o porquê das coisas, que é a fase que a criança está, por quê, toda hora, né? É porque você precisa dar para ela o porquê das coisas, ela já está precisando entender, então justifica, né? Então existem os processos, existe a adolescência, juventude, e se Deus quiser eu chego a maturidade, chego lá, em nome de Jesus. Mas é engraçado porque quando os psicólogos falam que há a síndrome do ninho vazio, né? Ou quando os filhos casam, vão embora de casa, né? O pai e a mãe ficam lá sozinhos. Mas falando dessa questão do ninho, me faz lembrar dos pássaros, gente. Ele está lá naquele ambiente bonitinho, legal, né? O homem, o ser humano, passa quando casa, né? Vai embora do ninho. A gente entende. Mas o pássaro, ele ainda é filhote ainda praticamente, ele está poucos dias de vida, ele já tem que voar, meu filho. Aqui, sai fora. A águia costuma fazer um ninho confortável no alto do penhasco, e ela tira lá aquelas forrações e deixa bem desconfortável para o filhotinho voar. Existem tempos adequados, processos adequados.
Jesus, ele tem o tempo que na Bíblia ele fala assim, vinde a mim. Aí, beleza, é o tempo que você está sendo convidado a se chegar a Cristo, você vai lá. Aí tem hora que ele fala, vem após mim. Aí você vai seguir a Cristo. Mas tem uma hora que ele vai falar assim, aqui ó, ide por todo mundo. Mas não é que ele está te abandonando, te dando um pontapé e falando, vai que eu não quero você perto de mim. Não, é porque ele já disse para você, ó, eu estou convosco. É o tempo da maturidade. É o tempo de você crescer em Deus. A gente precisa identificar os tempos do Senhor para a nossa vida. Às vezes a gente tem processos que a gente está, coisas que a gente quer ver cumprir um propósito, algo de Deus na minha vida, e a gente vai levando aquilo, não acontece, porque a gente está posicionado num tempo errado, ou se portando de uma maneira inadequada. E eu não estou falando de pecado, de estar em pé, fulano está em pecado, não é isso. Nós estamos buscando a Deus, estamos em santidade, amém, glória a Deus, aleluia, tenho comunhão com o Senhor, amém. Mas foi lido aqui sobre Hebreus 12, deixamos o pecado e o embaraço. O embaraço não é pecado, mas ele te atrapalha. Tem coisas que nos embaraçam nessa vida, que nos faz enxergar os tempos, os propósitos de maneira equivocada. Então, nosso clamor nessa noite que seja por discernimento do Senhor. Porque se nós não conseguirmos cumprir no tempo certo os processos adequados, suportar os processos, o propósito de Deus para a nossa vida não vai ser estabelecido. Jesus só pôde dizer lá na cruz, está consumado, porque ele suportou o processo. Ele suportou aquilo que ele passou. Você imagina se Jesus tivesse voltado atrás em algum momento, desistido. Nós estaríamos perdidos. Mas glória a Deus, porque ele é fiel e ele é Deus, ele não é homem. Amém? E aí um outro exemplo da natureza muito interessante é o da lagarta, bichinho nojento, né? Tem bichinho lá na planta, a gente vai lá, mata ela que ela está comendo a planta. Ninguém gosta da lagarta. Meu pai esses dias matou uma lagarta lá numa bananeira dele lá. Bicho feio, rapaz. Ninguém gosta da lagarta. Ninguém pega, vou criar uma lagarta de estimação, ninguém quer. Ninguém quer criar lagarta de estimação. Mas posso falar um negócio? Ela está no processo. Ela está no processo. Ela já está viva. Ela foi uma larva, virou uma lagarta. Ela está comendo a sua planta lá. Porque sabe por que ela está comendo a sua planta? Porque ela precisa virar uma borboleta. Ela está guardando energia. Dentro de pouco tempo, ela vai entrar num casulo, ela vai construir o casulo dela, vai entrar lá dentro e vai ficar lá por alguns dias. E às vezes, a gente constrói casulos para a gente, porque a gente acha que já está pronto. Está na hora. Eu vou me isolar um cadinho, vou me misturar não vou ficar no meu canto. Mas não é o tempo de você se isolar. Às vezes não é o tempo de você se separar. E eu vou falar qual é o casulo adequado já para você. É o tempo de você se envolver. E às vezes a gente quer criar para nós alguns casulos que não são no tempo adequado. Aí a gente entra nesse casulo, fica lá, como um bebê que passou do tempo de nascer. Se passar do tempo, você sabe que fica difícil a situação. Você entrou no casulo antes da hora. A gente tem que entender o tempo certo da gente fazer o que é certo. A lagarta, você sabe que depois que ela entra no casulo, ela vai se tornar, depois de algum tempo, uma linda borboleta. E aí todo mundo quer colecionar borboleta. A borboleta todo mundo quer. Mas a lagarta ninguém quer. Então, se você quer alçar voos, você precisa entender o tempo certo. Você não pode entrar no casulo antes da hora. E detalhe, você também não pode sair do casulo antes da hora. Tem um desenho, se eu não me engano, Vida de Inseto. Alguém aqui já deve ter visto, quem tem filho deve ter visto.
que parece que acontece um ataque de outros insetos lá, se eu não me engano, e a lagarta estava no casulo. Só que não deu tempo, tinha que correr. Foram lá, bateram no casulo, ela saiu, só que ela saiu gordona com a asinha miudinha. Aí os insetos tinham que sair carregando ela, porque ela não conseguia voar. Não cumpriu o processo. Não dá para sair antes da hora. Não dá para sair antes da hora. E aí, irmão, você está querendo dizer então que eu tenho que me isolar? Vai chegar uma hora que eu tenho que me isolar? Calma, vou te explicar, para você não ficar sair daqui falando que eu estou pregando heresia. Colossenses capítulo 3, versículo 3, diz assim, 3 e 4. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Esse é o casulo. Existem tempos, momentos da nossa vida que você tem que correr lá, ó. Você já está com a vida escondida em Cristo, mas vai para os esconderijos do Altíssimo. Quantas das vezes a gente fala assim, nossa, eu estou cansado, eu estou tão cansado, e de tantas coisas que cansam a gente, né? Ouvi alguém dizer esse jeito, que tudo cansa. É verdade, tudo cansa. Mas quantas das vezes você foi buscar descanso no lugar certo? Você já viu na Bíblia, Jesus falando que, vinde a mim, todos vós que estáis cansado, sobrecarregado, aprendei de mim que sou manso e humilde, encontrareis descanso para a vossa alma. Sabe aquele momento que você não está cansado no físico, você fala, não, eu estou cansado, mas a minha mente está cansada. Esse é o tempo de você ir para o descanso, para a sua alma, não é a sua mente, é a sua alma. O seu espírito não cansa, o seu corpo cansa, tem hora que você tem que dormir, vai descansar, tirar férias, verdade, ó. Mas tem hora, irmão, que a nossa alma está cansada. E aí não tem outro descanso não, o descanso para a nossa alma é em Cristo. Esse é o casulo, aí você vai lá, fecha a porta do seu quarto, fica você quietinho, eu e Deus, fala, Deus, eu estou cansado, Senhor. Busca dele, entende o tempo, irmão. Discirna o momento adequado. E aí quando você sai de lá, você sai com asa. Quando você entra lá, ó, é com o quê? Com a vida, ó, já estás mortos e a vossa vida está escondida em Cristo, com Cristo em Deus. Quando o Cristo, que é a vossa vida, a lagarta não entra no casulo para morrer, não. Ela está entrando com vida e vai voltar a sair com vida. Quando a gente busca do Senhor o tempo certo, propósito adequado, irmãos, quando a gente busca esse discernimento e entende do Senhor o que eu tenho que fazer nesse momento da minha existência, da sua vida, qual é o meu comportamento? A gente não tem que querer acelerar os processos, a gente não tem que querer encurtar processos. A vida é feita de processos. Nós temos agora, estamos entrando o quê? No inverno? Não, está frio para caramba, mas ainda é outono. Não queira falar que está no inverno, não está, só está frio. A gente tem que entender as estações, irmãos. Deus fez tudo em tempos, ciclos. Deus botou a lua lá no céu, o sol para determinar dia e noite. Criou as estações do ano. Ele fez o mundo em dias, em etapas. Vamos parar de querer fazer tudo ao mesmo tempo, ou querer acelerar o processo, por falta de discernimento, irmãos. É uma palavra hoje, não é a pregação, né? Nem sei, eu costumo dizer que antes eu achava que eu sabia pregar. Depois que eu comecei a trabalhar com criança, eu entendi que não sei pregar nada. Você acha que você sabe pregar, vai pregar para ele, você vê. Não sabe pregar nada, filho. Mas a palavra de hoje eu acho que é muito instrutiva, muito suave, muito sutil, para você sair daqui refletindo, e para você buscar de Deus discernimento. Porque o mesmo texto que nós lemos ali em Eclesiastes, em alguns versículos antes, ele fala o seguinte, que quem é sábio discerne o tempo e o modo. Então a gente tem que buscar do Senhor a sabedoria e o discernimento, para entender como nos comportarmos, para não sofrermos tanto, para não nos atrapalharmos, nos embaraçarmos tanto com as coisas dessa vida, por não entender a maneira adequada, o momento adequado. Não se pula etapas, não se pula processos. Você não pega um bebê
e cobra dele coisas que você cobra de um adulto. Não se dá para pular etapas. O Senhor fez os seus ciclos, as suas etapas, as suas maneiras, e Ele respeita isso. Ai de nós que ousamos pensar que podemos passar por etapas da nossa vida espiritual, irmãos. Isso é para nosso crescimento espiritual. Eu sei que isso parece ser uma palestra muito instrutiva para a gente aplicar no meu trabalho, no meu momento, porque eu vou evoluir e talvez você vai pensar dessa forma. Tem tanto gente falando besteira por aí. Mas é para você entender o seu tempo espiritual, irmãos. Aquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Deus não nos formou para ficarmos parados, estagnados, e Deus nos chamou, Deus nos trouxe à existência para um propósito. Não vamos querer voar antes da hora, mas também não vamos aceitar ficar rastejando o resto da vida, irmãos. Amém? Vamos buscar do Senhor discernimento do tempo e da maneira adequada, para que a gente consiga alcançar e cumprir o propósito do Senhor para a nossa vida. Amém? Peço ao Espírito Santo que ministre o seu coração e te faça entender a importância e a profundidade da palavra dele. Amém? Deus abençoe. Obrigado.